Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a origem dos sobrenomes. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Muito comum é observarmos que as pessoas acreditam que um sobrenome tem origem específica. Isso ocorre geralmente pela falsa sensação de que aquele sobrenome tem origem com base na interpretação do que se lê dele, ou seja, se ele é escrito em português, a família só pode ter origem portuguesa. Se ele é escrito numa grafia que parece italiana, a família só pode ser de origem italiana. Se ele é escrito numa grafia que é semelhante à espanhola, ele só pode ser de origem espanhola. Se ele é escrito em uma grafia que parece inglesa, ele só pode ser inglês. E assim sucessivamente em todas as origens. É claro que não vou falar aqui todas as nacionalidades do planeta Terra, mas o exemplo eu acho que já serve para entender que geralmente, e isso é fato, os sobrenomes têm como base a grafia dos seus locais de origem. Isso não está errado. Porém, deve-se levar em consideração alguns fatores que eu vou lançar aqui, fatores históricos, familiares, que são individuais, ou seja, que fazem parte da história de cada família e que muitas vezes não são levados em consideração, levando assim os descendentes ao erro no processo de interpretação da sua origem, principalmente quando não se tem certeza da origem. Então hoje eu irei tentar trazer luz ao conhecimento sobre a origem dos sobrenomes. Digo tentar porque sempre vai ficar alguma dúvida e sempre haverá necessidade do ouvinte, do espectador, daquele que segue o meu canal, de buscar mais informações sobre o tema. Este é o objetivo do canal Genealogia e Genética em Foco. Ele foi criado para estimular o interesse à pesquisa e ao estudo, não para trazer todas as respostas, mas sim para criar um ambiente de interesse genealógico e genético em que as pessoas por si só se motivarão a partir deste canal a pesquisar, a estudar e a buscar pelo conhecimento da genealogia e da genética. Hoje o nosso tema é especificamente genealogia, quando falamos de sobrenomes. Agora então pegue aquelas nacionalidades que eu falei, portuguesa, italiana, inglesa, espanhola, lá no início do vídeo, ou qualquer outra nacionalidade que você esteja estudando a grafia do sobrenome, ou seja, como ele é escrito, a língua que ele é escrito. E leve em consideração de que, principalmente em países de fluxo imigratório, lá do período do século XIX, XX ou antes disso, ocorria a alteração do sobrenome na chegada do imigrante no porto do país em que ele chegava. Também ocorreram eventos no Brasil como o aportuguesamento de sobrenomes. Então, um sobrenome que tinha um significado no país de origem passa a ser
escrito no Brasil ou realizado da forma que se entende. Isso ocorria muito à entrada do imigrante e aos registros do imigrante quando ele estava, então, em solo brasileiro. E dessa forma, muitos sobrenomes perderam a sua essência de grafia originária, levando, então, a possibilidade de gerações que já esqueceram os seus ancestrais a interpretar aquele sobrenome como de ser de um ou de outro local, não especificamente da sua origem real, mas uma origem imaginária com base na leitura e interpretação da forma de que foi escrito. Para se conhecer a origem, tem que buscar então a fonte e ir para trás na genealogia, chegando até o ancestral, até o antepassado em si estrangeiro, e sim, daí descobrir a origem dele. Outro fator que interfere bastante na origem dos sobrenomes e na continuidade dele são os casamentos e a adoção de sobrenomes familiares. A adoção do sobrenome do esposo, a adoção do sobrenome da avó paterna, da avó materna, que acontecia bastante. Não é raro a linhagem, não é rara a linhagem que, na verdade, aquele sobrenome não vem de uma linhagem masculina, mas vem de uma avó paterna, de um bisavô, de um trisavô, de um tetravô, que adotou aquele sobrenome a partir de tal momento da vida dele. Então, existe muito dessa questão de adoção de sobrenomes, aportuguesamento e adaptação do sobrenome ao país em que se está chegando. Isso tudo deve ser levado em consideração no momento da pesquisa e não colocar em dúvida algumas informações de família que são importantes. Um fator importante é se na família existe a memória de ter origem italiana, mas o sobrenome você jura que é sobrenome português, tente voltar para trás as gerações o máximo que você puder. Estude a sua genealogia, a sua ancestralidade documental, porque com certeza entre aqueles 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, deve ter um italiano e por isso a família segue falando que na família tinha um antepassado que era de tal origem. Dei o exemplo de italiano, mas pode ser qualquer outra origem. Deve-se levar em consideração a história oral da família, a memória dos antepassados, levar em consideração e respeitar a opinião dos mais velhos e tentar encontrar o link entre a história deles e a documentação que você ainda não encontrou, mas jamais botar em xeque ou em dúvida uma informação de um antepassado, uma informação de um avô, de um bisavô, do seu pai, da sua mãe, que ele passou tal informação e que os avós deles falaram que era de tal origem. Acredite nisso, bata em cima da questão de estudar e não pare enquanto você não encontrar a verdade. E a verdade é que a fala dos seus antepassados é real. Então, eu posso dizer que a origem dos sobrenomes não está apenas na sua grafia. A origem está na sua história, na sua trajetória, nos eventos que acontecem na família, para que você possa descobrir de fato a origem do seu sobrenome. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.